A paz seja convosco, louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus, ouve do começo ao fim, e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Deus, ele fez um homem no deserto, não chovia na terra, e Deus fez uma neblina subir no solo, e fez do pó da terra um barro, e do barro Deus fez uma estátua, e Deus soprou naquela estátua e colocou fôlego de vida, alma vivente. Deus, ele plantou um jardim e colocou o homem dentro do jardim e deu o nome de Adão, este homem. E Deus, ele pregou a palavra dele para Adão, dando a seguinte ordem. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 16 e 17, está escrito: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele pregou para o homem, Adão, e deu essa ordem para ele: você pode comer de todos os frutos do jardim, só não come do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a ordem que Deus deu para Adão, pregou para o homem. O próprio Deus pregou para o homem. E Deus viu que o homem estava só, e não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus falou. E Deus procurou uma varoa para o homem, e não achando a varoa, Deus fez aquele homem cair em profundo sono. E das costelas daquele homem, Adão, Deus tirou uma costela. E dessa costela Deus fez uma mulher, uma varoa auxiliadora, para ser idônea àquele homem, o marido. Ou seja, administradora, capacitada para administrar o marido, a casa, a família. E o homem precisa disso. Deus, ele pregou para Adão. Adão foi feito no deserto. E a mulher foi feita no jardim. Presta bastante atenção. Assim como Deus pregou para Adão, o homem, Adão, ele pregou para Eva acerca de Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17, acerca da árvore, do fruto daquela árvore, que eles não podiam comer. Satanás, ele precisa de um corpo para executar a obra dele, para fazer a obra dele. Satanás, ele entrou na serpente, na cobra, e Eva estava ali no jardim. E a serpente começou a falar com Eva. No livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha ele colocando dúvida no coração da mulher, no coração de Eva. Satanás torcendo a palavra de Deus no coração de Eva. Cuidado e muito cuidado com essas coisas. Ele começou a pregar para aquela mulher. Deus tinha pregado para Adão, Adão tinha pregado para Eva. E agora é a vez de Satanás pregar para Eva por intermédio da serpente. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. E Eva começou a dar ouvido a Satanás, começou a ouvir a pregação de Satanás. Inclina os teus ouvidos e ouve. O Espírito Santo vai falar contigo nesta palavra. Ouve atentamente. No versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Satanás fez a pergunta para Eva e Eva respondeu desta maneira. Eva, ela abriu o coração dela. Coisas que é ruim fazer. Não faça isso. Quando Deus falar contigo, não sai por aí falando que Deus falou contigo. Não sai por aí falando, guarda no teu coração, porque nenhuma dessas você vai estar falando para Satanás.
Não deixa isso acontecer contigo. Ouve o que o Espírito Santo está falando hoje. O que Deus falou contigo é para você guardar no teu coração. É para você esperar acontecer aquilo que Deus falou. Não sai por aí falando, não. Não atrapalhe a mão de Deus trabalhar a teu favor. Eva, ela abriu o coração dela para Satanás. O que Adão tinha pregado para Eva, ali ela estava falando para Satanás, sem ela saber. E ela começou a falar. Deus pregou para o homem pregou para Eva. Satanás está fazendo o contrário. Satanás aquele pregando para a mulher, e a mulher já estava ali recebendo e se preparando para pregar para o homem. Ele quer torcer a palavra de Deus. Ele quer fazer o contrário do que Deus ordena o homem e a mulher fazer. Deus manda o homem e a mulher fazer o bem, obedecer a Ele, andar no caminho do Senhor. E o inimigo, o tentador, manda fazer o contrário. Embora ele é astúcio. Cuidado e muito cuidado. Eva falou para Satanás. Deus deu ordem para a gente comer qualquer um dos frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento. No dia que a gente comer, nós vamos morrer. E Satanás ouviu aquilo ali. Satanás descobriu o que Deus tinha falado para Adão e para Eva, por intermédio de Adão. No versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, Deus enganou vocês, Deus está enganando vocês, Deus mentiu para vocês. Deus falou que se eles comessem daquele fruto da árvore do conhecimento, eles iam morrer. E a serpente falando ao contrário, se vocês comer, vocês não vão morrer. Acontece da pessoa estar diante do pecado, diante de um prato oferecido pelo Satanás. E o próprio imundo, Satanás, ele fala a mente da pessoa. E fala, você não vai querer isso aí? Você não vê as pessoas fazendo isso aí? Você não vê que eles estão vivos? Você não vê que eles estão bem? Quer dizer que você é santinho, santinha? Você não quer fazer isso aí? E a pessoa acaba caindo na lábia de Satanás. Porque o pecado mata. O pecado mata. O pecado vem da carne. E a morte vem do pecado. Tudo aquilo que a pessoa sente prazer no coração, na carne, e alimenta a carne e aborrece a Deus, isso é pecado. Isso é pecado. Isso aborrece a Deus. E isso traz a ruína para esse homem, para essa mulher. Satanás, ele quer enganar as pessoas. Cuidado e muito cuidado. Com palavras doces, com palavras suaves, com palavras bonitas, com palavras que parece que é o próprio Deus que está falando, com palavras fáceis, que leva a pessoa a andar num caminho fácil, num caminho onde vai conquistar as coisas com facilidade. Cuidado e muito cuidado. Isso são pratos oferecidos. Tudo que Deus dá é com muita luta, é com muito esforço. O pecado é prazeroso, o pecado dá prazer. E as pessoas, homens e mulheres, têm prazer naquilo que é errado, naquilo que aborrece a Deus, dá prazer aos homens. Não é bem o pecado que aborrece a Deus, porque nós somos pecadores e pecamos, mas o que aborrece a Deus é o prazer que o pecado dá para o homem e para a mulher. E o homem e a mulher mergulham no prazer do pecado e acaba aborrecendo Deus e acaba trazendo sofrimento, tristeza, angústia, enfermidade, condenação para essa pessoa. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Guarda teu coração, guarda teu coração, exclusivo para Deus. Ouve a palavra de Deus. Satanás falou para Eva, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus está mentindo para vocês. Se vocês comerem esse fruto, vocês vão descobrir o bem e o mal. Vocês vão ser igual a Deus. E Ele não quer que vocês sejam assim. Então coma desse fruto, não vai fazer mal a vocês. Esse fruto é o pecado, é tudo aquilo que aborrece a Deus. É tudo aquilo que dá prazer à carne, dá prazer ao homem, dá prazer ao coração do homem.
É o pecado. Eu e você, nós temos que dar prazer a Deus. Quando nós damos prazer a Deus, nós sentimos prazer de Deus na terra. Quando nós damos alegria a Deus, nós sentimos a alegria de Deus na terra. Observa que Deus pregou para Adão e Adão pregou para Eva. E Satanás pregando ao contrário, pregando para Eva para depois Eva pregar para Adão. E Eva deu toda a atenção para Satanás. Observou e absorveu no coração as palavras de Satanás e colocou em prática. O que Adão falou para Eva, Eva colocou de canto. E colocou em prática o que Satanás, por intermédio da serpente, pregou para Eva. Cuidado e muito cuidado. Ouve a palavra de Deus. O pecado aborrece a Deus. Tudo aquilo que dá prazer a você, vigia, vigia, vigia. Você tem que dar prazer a Deus para você sentir prazer. Você tem que dar alegria a Deus para você sentir alegria. É o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria. No Espírito, o regozijo no Espírito, na tua alma. No versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então Eva ouviu a pregação de Satanás e colocou em prática. Aquilo que Deus ordenou ela não fazer por intermédio de Adão, ela esqueceu e colocou a palavra de Satanás em prática. Ela comeu do fruto, que é o pecado. E ela gostou, porque o pecado é prazeroso, o pecado dá prazer. O ruim do pecado é a colheita depois. O ruim do pecado é que aborrece a Deus, entristece a Deus, deixa Deus irado. E o que aborrece a Deus é o prazer que o pecado dá, que os homens, as mulheres sentem na terra, a ponto de ser levado ao céu, às nuvens, e desce ao inferno. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Vigia. Ouve o que o Espírito Santo está pregando no teu coração. Dê crédito. Guarda a palavra de Deus. Alimenta da palavra de Deus. Alimenta da palavra de Deus. Observa a palavra de Deus e absorve no coração e põe em prática a palavra de Deus. Cuidado com o pecado. O pecado mata, primeiro espiritual e depois físico. Vem a morte espiritual, depois a morte física. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando, é palavras verdadeiras. Deus pregou para Adão, Adão pregou para Eva, para a mulher. E a serpente usada pelo Satanás pregou para Eva. E Eva pregou para Adão. E eles preferiram fazer a vontade de Satanás, porque era mais fácil. Foi prazeroso, deu prazer à carne deles. Eles estavam nus e eles caíram no pecado. Eles praticaram a palavra de Satanás. Observa. Deus pregando e Satanás pregando. Ouve o que o Espírito Santo está falando. E você tem que fazer a separação. Eu vou obedecer a palavra de Deus. O que você está ouvindo é a palavra de Deus. O que o Espírito Santo está falando. Cuidado com o pecado. Cuidado com aquilo que dá prazer a você. Cuidado. Cuidado com a cobiça. Cuidado com o desejo ardente. Cuidado e muito cuidado. Cuidado e muito cuidado. Eles estavam na ilha, no paraíso, no jardim do Éden, em paz, cheio de alegria, e vacilaram. E eles desobedeceram a palavra de Deus. E comeu daquele fruto que não era para comer. O pecado, praticaram o pecado. Eles se encheram de prazer. Cuidado com o prazer do pecado. Cuidado. O prazer que tu tem que sentir é o prazer de Deus. O prazer da palavra, o prazer do Espírito Santo. Louvado seja Deus. No versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E depois que eles caíram, depois que eles pecaram, sentiu o prazer do pecado, manifestou a vergonha da nudez deles. Quando eles olharam, eles viram que eles estavam nus. E eles pegaram folhas de figueiras e se cobriram. Imagina. E na virada do dia, Deus chegava ali para falar com eles.
Todos os dias era assim. Deus vinha visitar eles, Adão e Eva. Eles cheios de prazer, cheios de alegria, de vida. E eles caíram na tentação, eles caíram nos prazeres da carne. Na palavra que Satanás pregou para eles. Eles ouviu, creu e obedeceu Satanás. E comeu do fruto que não era para eles comer. Tinha todo tipo de fruto. E ele foi naquilo que Deus ordenou não comer. Porque o pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso. E quando foi na virada do dia, Deus desceu ali no jardim do Éden. E ele, Adão e a mulher se esconderam atrás das árvores. Está escrito no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E Deus fez essa pergunta para Adão. Ele estava escondendo de Deus. E Deus, ele vê tudo e sabe de tudo. E Deus fez essas perguntas, porque Deus faz as perguntas. Deus sabendo de tudo, para ver a intenção, a reação do homem. E ele não assumiu a responsabilidade. Ele colocou a culpa em Eva. Adão, eu não preguei para ti acerca desta árvore? Aí ele colocou a culpa em Eva. Aí Deus foi e falou com Eva. O que foi que tu fizeste? O homem não pregou a minha palavra para ti? E ela colocou a culpa na serpente. E assim Deus se irou com eles. E os dois foram expulsos do jardim. E quando eles deram conta, eles estavam no deserto. E eles estavam no deserto, mas perto do jardim do Éden. Imagina na mente dele. Eles pensavam, nós estávamos no jardim. E por conta da nossa desobediência, nós estamos aqui nesse deserto. Mas Deus não abandonou Adão. Deus continuou falando com Adão e com Eva. Embora eles não tinham paz, não tinham alegria. Eles não tinham vida como eles tinham no jardim. Cuidado e muito cuidado. Não vacila, não brinca. Não brinca com as coisas de Deus, não. Põe a palavra de Deus em prática. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Fica na palavra de Deus. Observa a palavra de Deus e absorve no teu coração. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Põe a palavra de Deus em prática. E tenha vida, tenha paz, tenha alegria. E no fim de tudo, você vai ser salvo. Você vai ter vida eterna. Louvado seja Deus. Toma posse desta palavra, creia. Compartilhe essa palavra. Que aonde chegar, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor da vida dessas pessoas. Estou orando a favor da tua vida. Deus toca no teu coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, confia na palavra. Confia na palavra. Recebe a palavra de Deus do jeito que ela vem. E não tenha a palavra de Deus como palavras duras, não. Tenha a palavra de Deus como palavras verdadeiras. Sejam livres, sejam libertos, sejam abençoados, sejam felizes, sejam salvos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.